João, capítulo 8. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Versículo 43. Ameaças de apedrejamento inauguram e encerram o capítulo de hoje. O ministério de Cristo não consistia em favorecer a si mesmo, mas em entregar-se à vontade de Deus em favor do ser humano em tudo o que fazia. Começando de madrugada, Jesus se dirigia às atividades de cada dia, fortalecido por seus momentos de comunhão com o Pai. Houve um dia, porém, em que tudo conspirava para surpreendê-lo em um julgamento público cuja acusada foi apanhada em flagrante adultério. Antes disso, Jesus estava sentado ensinando no templo. Havia uma multidão que o escutava e que se aglomerava ao seu redor, quando o cenário mudou, de uma escola para um tribunal. Ora, a lei de Deus é clara: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Porém, não foi esta a base do julgamento, e sim a exigência de que imediatamente fosse cumprida a sanção prevista em Levítico capítulo 20, versículo 10, que diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Percebam que a primeira responsabilidade recaía sobre o homem e que ambos, homem e mulher, deveriam responder igualmente por seu pecado. Ali estava a mulher exposta à vergonhosa acusação. Mas onde estava o adúltero? E enquanto os escribas e fariseus vociferavam sua indignação e o povo os acompanhava num clamor por uma justiça espúria, Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Sobre este episódio, Ellen White escreveu: impacientes ante sua demora e aparente indiferença, os acusadores aproximaram-se, insistindo em lhe atrair a atenção sobre o assunto. Ao seguirem, porém, com a vista o olhar de Jesus, fixaram-na na areia os seus pés e transmudou-se-lhes o semblante. Ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de sua própria vida. O povo, olhando, reparou na súbita mudança de expressão e adiantou-se para descobrir o que estavam eles olhando com tal espanto e vergonha. Com toda a sua professada reverência pela lei, esses rabis, ao trazerem a acusação contra a mulher, estavam desatendendo às exigências da mesma. Era dever do marido mover ação contra ela, e as partes culpadas deviam ser igualmente punidas. A ação dos acusadores era de todo carecida de autorização. Entretanto, Jesus os rebateu com as próprias armas deles. A lei especificava que nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar a pedra. O desejado de todas as nações, página 324. Antes que as massas curiosas descobrissem o que eles faziam às ocultas, os mesmos que lideraram aquele injusto tribunal lideraram uma debandada para fora da vista daquele que lê os corações após as irrefutáveis palavras. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Em nenhum momento Jesus foi negligente com a lei. Muito pelo contrário. Em sua dignidade, encerrou aquele espetáculo que em nada comungava com a justa medida de sua lei. A luz do mundo prevaleceu sobre as trevas da maldade humana e iluminou a vida da mulher com uma nova oportunidade. Vai e não peques mais.
Por 3 vezes, Jesus declarou ser o mesmo que falou com Moisés no deserto: Eu sou. O mesmo Deus que elegera Abraão como o patriarca de Israel procurava de muitas maneiras iluminar os corações e conduzi-los para si. Eram, contudo, incapazes de ouvir as suas palavras pelo simples fato de não o conhecerem, nem tampouco aquele que o enviou. O povo estava diante da verdade encarnada, no entanto, preferia permanecer como escravo do pecado a ser liberto por ela. E mesmo que nominalmente se declarassem descendência de Abraão e filhos de Deus, eis o seu real e triste pertencimento. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Sabem por qual razão muitos não compreendem as Escrituras? Pelo mesmo motivo, são incapazes de ouvir. Acostumaram-se a se alimentar do que sai da boca de homens e não do que sai da boca de Deus. É bem mais atraente e interessante enveredar-se em coisas que agradam às inclinações da própria carne. Não humilham o coração perante Deus. Buscam preencher a mente de todas as futilidades e coisas inúteis, menos das coisas de Deus. Sua linguagem não é: Pai, que se faça a tua vontade, molda-me o caráter. Mas oram de si para si mesmos, em preces vazias e egoístas. Para estes, Cristo diz: Vós sois do diabo. Amados, quem é de Deus, disse Jesus, ouve as palavras de Deus. Ou seja, precisamos ser de Deus, conhecê-lo, a fim de reconhecer-lhe a voz e ouvir o que ele tem para nos dizer. Jesus conhecia o Pai, por isso guardava a sua palavra. É impossível conhecer a Deus e não buscar guardar a sua palavra, como também é impossível guardar a palavra sem antes conhecer a Deus. Torna-se uma religião fria e sem sentido, uma mera formalidade. Foi mediante este ensinamento que Jesus quase foi vítima de apedrejamento. Deus deseja que o conheçamos cada dia mais. Como escreveu o profeta, é um conhecimento progressivo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Deus escreveu a sua lei com o seu dedo em tábuas de pedra, Êxodo capítulo 31, versículo 18, mas escreveu os pecados daqueles homens na areia. Isso nos diz que ainda que a sua lei reclame a justiça, em sua misericórdia Ele deseja apagar os nossos pecados. Não fomos chamados a ser acusadores de nossos irmãos, e sim testemunhas daquele que ama os pecadores e os chama ao arrependimento. Se não crermos que Ele é, morreremos em nossos pecados, mas se o conhecermos e guardarmos a sua palavra, não veremos a morte eternamente. Olhe para Jesus. Não há outro modelo a seguir. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vigiemos e oremos. Bom dia, perdoados para perdoar. Rosana Garcia Barros.